Olá, pessoal. Então, bem-vindos aí mais uma aula nossa aí do curso de propagação de peixes tropicais, né, dentro aí da modalidade aí estrutura e dimensionamento de unidades para propagação. Na aula de hoje nós vamos entrar nas particularidades das principais estruturas utilizadas. Joia? Então vou tentar abordar de uma maneira bem simples as principais estruturas, as suas finalidades e o que é mais comum de ser utilizado, tá joia? Podem existir outras estruturas, outros métodos, mas na realidade que eu conheço, o que eu vou apresentar para vocês é o que tem dado mais certo aqui na nossa região, tá bom? Então, nós vamos ver basicamente o que nós vamos ver é as especificações técnicas das principais estruturas. Quais estruturas serão essas? Então, essas estruturas, elas são os viveiros, os tanques, os canais, sejam canais de abastecimento ou canais de drenagem, tubulações de abastecimento e drenagem. Pegando um gancho aqui nas tubulações, nós vamos entrar um pouquinho em hidráulica, tá bom? Nós vamos só ter um pouquinho de noção de hidráulica, porque a gente vai precisar dessa hidráulica aqui para a aula da semana que vem. Então, vou passar um pouquinho de noção aqui de vazão para vocês aqui, tá joia? E algumas estruturas adjacentes. A principal estrutura que a gente vai encontrar para os sistemas de aquicultura tropical são os viveiros. Esses viveiros, eles se caracterizam por ter um formato regular, tá joia? Normalmente, quando a gente usa o termo técnico viveiro, significa que essa estrutura ela foi pensada, ela foi projetada para poder ser utilizada para a aquicultura. Não é simplesmente cavar um buraco na terra e encher de água e chamar de viveiro, né? O viveiro ele é pensado, ele é planejado, ele tem parâmetros técnicos para ser executado. Aqui nessa imagem aqui, a gente vê uma aquicultura recém-implantada. Por que recém-implantada? Porque a vegetação ainda não se formou aqui ó, nos taludes. A terra dos taludes está bem exposta aqui. E ainda os viveiros estão no processo de compactação. Ou seja, os viveiros não estão completamente cheios, estão só com um pouco de água. E aí eles estão aqui ainda em processo de implantação. Então, pegando uma imagem aqui mais aproximada de um viveiro, né, e aí viveiro é a estrutura de terra que foi pensada e projetada para comportar, né, os peixes. Essa estrutura de terra, ela é composta nas suas laterais pelos taludes, né, tem o fundo do viveiro e ela tem estrutura de abastecimento e drenagem, sendo possível o total esvaziamento da estrutura para você poder fazer a correção do solo, o tratamento do solo, reparo, para você fazer a despesca total, tá joia? Se você simplesmente cercou um corpo hídrico, você não consegue drenar totalmente esse viveiro, o volume dele não é conhecido, o formato é irregular, a profundidade ela não é adequada, a relação largura, comprimento, ela não está dentro dos parâmetros, aquele que eu passei para vocês na aula, na primeira aula. Então, não é viveiro, é simplesmente uma estrutura escavada, chamar de lagoa, de um lago, de um açude, um tanque, tá joia? Não é um viveiro escavado na terra. Então, se é escavado na terra, não tem nenhuma estrutura aqui recobrindo ele, aqui seja de alvenaria, lona, a água está diretamente em contato com o solo, a gente chama de viveiro. Nos viveiros, né, a lateral deles aqui é chamada de talude, e esse talude ele tem um formato trapezoidal. Quando ele tem um formato trapezoidal, quando o viveiro ele é semi-escavado. O que é um viveiro semi-escavado? O viveiro semi-escavado é você cavou ele e parte da terra que você tira daqui, você faz o talude. Com isso, você tem uma elevação do talude em relação ao nível do solo. Vamos supor que o nível do solo esteja nessa altura aqui, parte da terra que você escavou, você jogou para o talude. Então, elevou o talude. Então, é um viveiro semi-escavado. Um viveiro escavado, você cava, retira a terra
e a terra você leva para outro local. A terra que você tirou daqui você leva para outro local. Quando você faz isso, a gente chama de um viveiro escavado. E aí você não eleva o nível do terreno aqui. Só que normalmente o que acontece? O viveiro ele é semi-escavado. Você cava a terra aqui e a própria terra que você retira daqui você faz os taludes aqui. Isso é bom porque quando você faz um viveiro totalmente escavado, que você vai levar a terra embora, pode ser que você alcance aqui o nível do lençol freático aqui, porque você tem que cavar uma quantidade bem maior quando você vai fazer o viveiro totalmente escavado. Quando você vai fazer ele semi-escavado, você não precisa cavar tanto, porque uma parte aqui já vai sendo feito o talude e já vai dando a profundidade que você deseja. Outra coisa que pode acontecer é o viveiro ele ser não ser semi-escavado, nem escavado. Ele é um viveiro totalmente suspenso. Ou seja, você tem o terreno, o nível do terreno, você simplesmente vem com a terra de fora e faz os taludes. Aí é o que a gente chama de viveiro suspenso. Os taludes dos viveiros, eles podem ter as seguintes estruturas. A base do talude, que é a parte maior do talude, a crista, que é a parte de cima, normalmente é a estrutura para onde você trafega, é onde você faz também as estruturas de abastecimento, de drenagem. Você pode colocar uma via, uma estrada aqui sobre o talude principal dos seus viveiros, não tem problema nenhum. Acontece do viveiro, do talude, ele está entre dois viveiros, e aí tanto tem a área alagada desse lado, quanto tem a área alagada desse lado, ou ele pode estar, o talude pode estar em apenas um viveiro. E aí, quando isso acontece, a gente tem a área alagada de um lado, a gente tem a área alagada de um lado aqui, que a gente chama de amontante, e a outra parte aqui, que não é alagada, a gente chama de ajusante. E também temos aqui a altura do viveiro, a altura do talude, na verdade. É importante saber a altura, saber esses parâmetros aqui de base, porque a depender do tipo de solo, vai acontecer, você vai precisar fazer uma inclinação maior ou menor no talude a montante, ou seja, o talude fica em contato com a água. O recomendado quando você encontra um solo ideal é você utilizar a razão aqui de 2 para 1. Quando você tem 1 aqui de altura, aí no talude a montante você faz a proporção de 1 de altura para 2 aqui, ó, de base, formando o triângulo do talude a montante. Já para o triângulo do talude a jusante, você pode adotar a base aqui 1 para 1. Isso quando você tem as condições ideais de solo. Quando você não tem as condições ideais de solo, você tem que aumentar o tamanho da base aqui, consequentemente aumentando a inclinação. E mesmo assim, se o solo não for ideal, o que vai acontecer é que você vai precisar fazer manutenção mais vezes aqui no talude a montante, a não ser que você faça uma impermeabilização. A parte do talude a jusante, quando ela não está em contato com outro viveiro aqui, ela não pode ficar exposta, porque a chuva, até mesmo o vento, vai provocar erosão aqui. Então, nessa parte aqui, a jusante, tem que ter sempre uma cobertura vegetal, joia? E aí alguém, não lembro o nome agora, me perguntou lá no canal se poderia utilizar algum outro tipo de vegetação aqui que não fosse grama. Bom, pessoal, e aí eu recomendei para ela que talvez poderia se utilizar não necessariamente uma grama, mas que é chamada de grama, a grama amendoim, que é, na verdade, uma leguminosa. Ao que me parece, ela quer dar um aspecto mais bonito, um aspecto mais natural aos taludes. Porém, a gente pode plantar qualquer cobertura vegetal aqui, desde que ela seja de raízes bem pequenas aqui. Não pode ser uma árvore, a joia não pode ser palmeira, não pode ser árvore. Por quê? Se for árvore, primeiro que vai dar sombra dentro do viveiro. Segundo que vai cair folha, vai atrapalhar na questão da matéria orgânica. Terceiro, que as raízes elas vão chegar até o nível aqui do viveiro e vão atrapalhar a estrutura do viveiro. Então, o ideal mesmo, que é recomendado, é que se plante gramíneas aqui, possibilidades de grama que você pode estar utilizando aqui para poder estar recobrindo
o talude aqui, evitando a erosão dele, principalmente pela chuva. Aqui é um corte, né, de um viveiro, em que a gente consegue ver que um viveiro ele tem que ter uma estrutura para abastecimento. Não, não, não se prendam a esses valores aqui, tá, pessoal? Vou comentar esses valores aqui daqui a pouco. Não se prendam a esses valores, tá joia? Essa é uma imagem, né, que foi retirada de um livro, e eu estou apenas utilizando a imagem e não vou adotar não adoto esses valores aqui quando eu faço as estruturas. Não quer dizer que está errado, mas tem uma certa variação. Isso aqui vai depender de alguns determinados fatores. Então tem que ter uma estrutura de abastecimento. O abastecimento sempre é feito por cima, tá joia? Proporcionando o contato da água com o ar antes de encostar na água, isso aumenta a aeração, apesar de que a aeração proporcionada pelo abastecimento ela não é tão grande assim, mas tem uma certa aeração. E do outro lado do viveiro, uma estrutura para a drenagem da água, joia? No nível mais baixo. A drenagem tem que ser sempre realizada pelo fundo, porque é onde ficam os resíduos são adicionados ali. É onde fica a água com a menor concentração de oxigênio, onde a matéria orgânica vai sendo depositada. Então, a melhor água é a de cima e a água com os dejetos, a água residuária, ela fica por baixo. Então, a gente tem que remover a água por baixo. Também a água de baixo é a água mais pobre em oxigênio. Então, a gente retira essa água de baixo e repõe por cima. E isso é feito com o uso de algumas estruturas que a gente vai ver daqui a pouco. Com relação a esses valores aqui, essa altura de 30 centímetros aqui, isso não importa, isso vai depender das condições que você tem na sua propriedade aí. Pode ser 1 metro, 30 centímetros, 20 centímetros, joia? Entendam que quanto maior for essa queda aqui, mais oxigênio vai ter. Porém, essa queda ela não pode ser muito próxima ao talude, porque isso vai promover uma turbulência na água que vai ocasionar a aceleração do desbarrancamento do talude aqui próximo ao abastecimento. Então esse abastecimento aqui ele tem que ser feito longe aqui do talude, pelo menos 1,5 metro a 2 metros longe. Nesse caso aqui, como o abastecimento está sendo feito por um canal, tem um tubo aqui dentro do canal e essa água, ela, né, por gravidade, ela cai aqui para dentro. Quando é feito por tubulação, normalmente coloca-se um registro aqui e esse registro promove um esguicho da água em que a água, né, caia mais longe do talude. E a profundidade dos viveiros, principalmente para manutenção de matrizes, manutenção de alevinos, esses viveiros eles não precisam ter uma profundidade muito grande. Aqui, ó, 1,5 metro está até exagerado. Comumente, pessoal, a gente utiliza 1,20 metro na drenagem e 80 centímetros no abastecimento. E aí, você não precisa se preocupar com essa inclinação aqui, respeitando essa regrinha de 80 centímetros no abastecimento, 1,20 m, 1,30 m na drenagem, você já vai ter uma inclinação aqui ideal para o bom escoamento da água dentro do viveiro. Essa questão de borda livre aqui, você pode respeitar de 20 a 40 centímetros aí, a depender da incidência de vento que você tenha na sua região. Se você tem uma incidência de vento muito alta, você vê que está formando muitas ondas dentro do viveiro que está desbarrancando isso aqui, você pode aumentar essa borda livre aí dentro dessa faixa aqui para você ter uma margem de segurança maior aí com relação a esse desbarrancamento. A borda livre é essa borda aqui, ó, sem água, é uma borda de segurança para que se acontecer alguma coisa aqui com o abastecimento aqui, ele for maior do que a drenagem, você ter uma área de segurança aqui para poder ter o viveiro ele encher um pouquinho aqui até voltar à estabilidade, até ele se normalizar, sem que ele transborde, sem que ele encha e ele transborde. Então essa é uma borda de segurança aqui, sem água, sem encher completamente o viveiro. Isso aí você vai ver na prática aí qual é a melhor borda livre aí que vai se adequar à sua realidade. Essa questão aqui da caída aqui de meio metro,
também não tem essa necessidade. Claro que quanto maior a caída aqui, mais rápida vai ser o seu escoamento do viveiro aqui, no caso de esvaziar o viveiro totalmente. Mas o que precisa ter aqui é uma mínima diferença de nível. Já tendo uma mínima diferença de nível aqui em relação à profundidade máxima do viveiro aqui sendo um pouquinho mais baixo, você conseguindo zerar totalmente a água do viveiro, atende, tá joia? E tanques, qual a diferença de viveiro para tanque? O viveiro, ele é na terra, e o tanque, ele é uma estrutura que foi construída, seja ela, nesse caso aqui, é um tanque de tela, recoberto com uma geomembrana, tanque suspenso, tem sido bastante utilizado aí na aquicultura hoje em dia, devido à sua facilidade. Você faz um viveiro em um local em que você não tem uma quantidade de água suficiente para poder repor as perdas por infiltração, ou o solo ele não é adequado para você ter uma consistência dos taludes e, consequentemente, reter a água no solo aqui, a infiltração é muito grande, você tem que impermeabilizar. Lançou mão de uma estrutura para impermeabilização, seja qualquer tipo de geomembrana, qualquer tipo de lona aqui, qualquer tipo de revestimento, revestiu, passa a ser tanque, chamado de tanque, e não mais de viveiro. Algumas pessoas chamam de viveiro, viveiro de lona, né, viveiro coberto, mas não é o termo correto, não. O termo correto é tanque. E também os raceway também são chamados de tanque, eles são feitos em alvenaria. Quando você utiliza, por exemplo, uma caixa d'água na aquicultura, essa caixa d'água vai passar a ser chamada de tanque. Os tanques de contenção dentro do laboratório, feito de alvenaria, chamado de tanque. Tá joia? Alguns chamam de caixa também, caixa 1, caixa 2. Não é errado, pode chamar de caixa, mas saiba que aquela caixa é um tanque. E da mesma forma, os tanques eles têm que ser projetados com estrutura de abastecimento e drenagem da mesma forma que os viveiros, respeitando os mesmos parâmetros técnicos, com a exceção de os tanques eles não terem eles têm um custo de implantação maior, porém eles não têm custo de manutenção. O custo de manutenção, nesse caso aqui, é quando a lona rasga, quando ela fura. Pessoal, já vou adiantar para vocês aí. Lona pode ser qualquer tipo de lona. Algumas espécies de peixes tropicais, isso eu já vi acontecer com piau, ele come a dobra da lona, tá? O peixe, se ele for iliófago, se ele tiver o hábito alimentar de ficar comendo aquele lodo que gruda na superfície, e, e você utilizar lona, ele vai roer a lona, porque vai aderir um perifíton ali, uma alga nessa lona, e o peixe vai roer a lona. Eu já vi isso acontecer com o piau, roeu a lona todinho, o cara perdeu a lona toda cara, né? Então eu não recomendo, tá joia? Utilização de lona quando vai se trabalhar com piau. Aí eu já não sei para outras espécies. Para tilápia, tranquilo. Para carpa, tranquilo. Tá joia? Utilização de lona, já utilizei, não tem problema. Agora, para outras espécies aí tem que trocar uma experiência aí com quem já tem, com quem já fez, para poder ver se o peixe não vai roer a lona. Ver a espécie que você pretende utilizar e ver, e dar uma pesquisada, saber se o peixe não vai roer a lona. Tá joia? E tanque para peixe tropical, pessoal, utiliza somente em laboratório. Tá? É um custo de implantação muito caro e não tem a necessidade de se fazer tanques para isso. Tanque, normalmente, aqui nesse caso aqui, se utiliza para agricultura mais intensiva, com alto fluxo de água. E aí, normalmente, esses tipos de tanque aqui são chamados de raceway, são utilizados para engorda, tá joia? E não para reprodução. Para reprodução, esse tipo de tanque aqui atende, esse tipo de tanque aqui atende. O melhor, né, é utilizar viveiro. Os canais. Os canais, eles podem ser de 3 tipos. Começando pelo primeiro aqui, os canais, eles podem ser de derivação. O que é um canal de derivação? Você tem uma fonte hídrica e você precisa utilizar aquela água na sua propriedade. Então você vem e faz adjacente àquele rio, aquela fonte hídrica, você faz um canal e deriva parte daquela água para dentro da sua propriedade e lá você utiliza aquela água na aquicultura para a sua finalidade. É muito comum também o pessoal fazer esse tipo de canal aqui para irrigação, joia? Faz uma derivação, normalmente leito de rio, leito de córrego, faz uma derivação e dessa derivação eles colocam bombas,
tá joia? E jogam para dentro da propriedade. O canal também ele pode ser um canal de abastecimento e o canal ele pode ser de drenagem. O canal de abastecimento ele é uma estrutura aberta, tá joia? Ele é uma estrutura a céu aberto, não é recoberto. A vantagem dele em relação a tubo de drenagem é que ele promove uma maior aeração da água. A desvantagem é que ele necessita de manutenção, quando ele é um canal feito diretamente na terra. Quando ele é um canal feito de alvenaria, o custo de manutenção ele acaba não sendo tão alto, porém o custo de implantação ele é mais alto. O que é recomendado? O melhor seria fazer tubulação de abastecimento, né, que ela fica dentro da terra ali, então ela quase não tem custo de manutenção e apenas tem o custo de implantação. O que normalmente acontece? A pessoa inicia com uma estrutura mais simples, então faz canal de abastecimento aberto e depois ela vai migrando para estruturas mais adequadas e aí vai adequando as estruturas e colocando tubulação. Tá? Coloca tubulação, registro. Então, os canais podem ser canais de derivação, abastecimento e canal de drenagem. Aí, pessoal, canal para drenagem, ele tem que ser feito com manilhas, aquelas manilhas grandes de 50, 80 centímetros, 1 metro, 1,5 metro, depende da sua vazão, da sua demanda hídrica que você utiliza na sua propriedade. Os canais de drenagem são sempre maiores do que os canais de abastecimento. Neste caso aqui, esses canais de drenagem, eles levam a água de volta para de onde você retirou ela. Então, ela sai do viveiro aqui e ela vai daqui. O correto seria destinar ela para uma lagoa de tratamento ou de estabilização e depois destinar ela para o efluente. Ela pode ser a céu aberto, pode ser aberto aqui, pode ser um canal a céu aberto, sem o revestimento aqui do fundo. Com isso, o que acontece? Vai se formando uma vegetação aqui e essa vegetação ela acaba favorecendo a filtragem dessa água. E aí a água chega nas lagoas de estabilização já com uma pré-filtragem. A desvantagem é que com o crescimento dessa vegetação acaba que isso vira refúgio de cobra, de pássaros predadores e fica um pouco perigoso. Então o ideal é que se faça a drenagem também por tubulação, né, por manilhas, e aí isso acaba sendo mais eficiente. Quando você faz por manilhas, o risco de entupimento e a questão da manutenção, limpeza, é bem mais fácil. E nesse caso aqui é mais um exemplo também de canal de abastecimento, né? Apenas você tem um canal principal e deriva ele para dentro do viveiro, e aí você tem o canal aqui de drenagem. E aí, entrando aqui na questão da hidráulica, pegando um gancho ali, como a gente falou, das tubulações, só voltar aqui, as tubulações aqui, elas são feitas por tubos de PVC. O material que é utilizado aqui é tubo de PVC e normalmente os registros que se utiliza aqui são registros de metal. Se você utilizar registro de plástico, com o tempo os registros de plástico eles ressecam e ele quebra muito rápido. E aí recomenda-se utilizar registro de tambor de metal, que aí ele vai durar anos e anos ali sem dar problema, né, se você não tiver em região de praia. Em região de praia tem problema da marisia, então também ataca aqui. E as tubulações de drenagem aqui, utilizar manilhas de concreto. Quando for exposta, você pode utilizar uma meia manilha aqui, uma meia manilha. O mesmo serve para a estrutura de abastecimento, utilizar metade de uma manilha, tá joia? Utiliza uma meia manilha. Quando ele é enterrado, utilizar a manilha completa. A vantagem de ser enterrado é que você consegue trafegar com mais facilidade sobre essa estrutura. Da mesma forma, tanto vale para o abastecimento quanto para a drenagem. Porém, é um pouco mais caro fazer a estrutura enterrada, mas é o ideal. Entrando aqui na vazão, a gente vai precisar da vazão aqui, de saber calcular a vazão, para poder dimensionar a minha quantidade hídrica
seja ela em função da quantidade de alevinos que eu quero produzir, seja ela em função da qualidade da água que eu quero alcançar. Ou seja, eu preciso da água dentro da minha propriedade para poder assim, eu preciso dela por dois motivos principais. Um é que eu tenho que manter a qualidade da água dentro do viveiro ideal para a espécie. Eu preciso de ter uma determinada quantidade que mantenha essa qualidade. À medida que a água vai sendo utilizada pelas espécies, ela vai sendo deteriorada, né? E aí isso eleva os níveis de amônia, principalmente amônia, que vai trazer problema ali para alevino, por causa do metabolismo muito rápido, a taxa de alimentação muito acentuada, vai ter problema principalmente com amônia. E aí eu só consigo eliminar a amônia da água. O melhor método seria fazendo a troca da água, né? A filtragem dessa água, né? E a reutilização, a filtragem biológica. Não, eu preciso saber dimensionar a vazão aqui para poder estar resolvendo o problema de oxigênio e amônia dentro do meu viveiro. Então, e também eu preciso saber calcular a vazão para saber se a minha fonte hídrica ela é necessária para atender a minha demanda em função da minha produção. E aí, para isso, para medir ou regular a vazão de um viveiro, normalmente, como a gente utiliza registro, a gente utiliza o método direto. Tá? O que é uma vazão? A vazão é a quantidade de água em litros por segundo, ou seja, um volume por um determinado tempo. Litros por segundo, volume por tempo. E aí, para medir essa vazão, regular essa vazão, é muito fácil, é um método bem simples, direto. Basta eu ter um recipiente com volume conhecido, tá? Um exemplo aqui, eu tenho um recipiente de 5 litros, e aí eu marco o tempo que é necessário para poder encher aquele recipiente. Eu faço isso 3 vezes, tiro a média, e aí eu vejo, por exemplo aqui, pegando um exemplo aqui de uma torneira qualquer, um registro qualquer de um abastecimento de água na aquicultura. Vamos supor que eu fiz o método direto lá e deu 5 litros em 15 segundos. Encheu o balde lá de 5 litros em 15 segundos. Eu 3 vezes fiz isso em aproximadamente 15 segundos. Então eu tenho que a vazão é 5 litros em 15 segundos. Então 5 dividido por 15. Então a minha vazão vai dar 0,33 litros por segundo. A vazão do meu registro ali. Se eu precisar de uma vazão um pouco maior, o que eu tenho que fazer? Abrir o registro e medir novamente, para ver se vai dar a vazão maior que isso aqui. Esse é o método direto. E para saber quanto que a minha fonte hídrica pode me fornecer, como que eu faço? Normalmente a fonte hídrica que a gente utiliza, ela é um rio ou é um córrego, a joia mais ou menos desse formato aqui. E para medir a vazão desse rio, para saber se ele tem uma demanda hídrica necessária para eu utilizar na minha demanda, eu tenho que medir a vazão desse rio aqui. E aí a gente tem que adotar alguns critérios. É da mesma forma, tá? A vazão é em litros por segundo. Então, para eu medir isso aqui, o ideal, se você vai implantar uma aquicultura naquele momento, o ideal é que você faça isso na época mais seca do ano. Porque se você, na época mais seca do ano, você dimensionar a sua estrutura em função da vazão, da menor vazão, você, quando tiver na maior vazão, você vai ter água sobrando e você não vai passar necessidade quando tiver na época de seca. Certo? Então você já subestima a quantidade de água que você tem. Então você não pode superestimar. Se você superestimar e você dimensionar uma estrutura superestimada, quando der a seca, vai faltar água na sua estrutura. Então, como que a gente faz para poder medir a vazão de um córrego, de um rio? Primeiro, a gente tem que entender qual que é o formato do rio. Normalmente, o formato dele é o formato de um trapézio, igual o talude, porém invertido, né? É um trapézio. E aí, eu pego esse trapézio e descubro a área desse trapézio. Claro que não vai dar um trapézio regular, tá certo? Claro que não vai dar um trapézio regular, mas aí eu tiro a média. Qual que vai ser a média que eu vou fazer? Eu vou medir em diferentes pontos a largura do rio aqui, e isso vai me dar uma média para eu estabelecer o valor de B, que é a base maior do trapézio.
E também meço a largura do fundo do rio, tá joia? Quando isso é possível. Utiliza régua, fita métrica, o que você conseguir fazer para você se aproximar o máximo possível aí da largura do fundo do rio. Tá joia? Isso vai dar o meu Bzinho aqui, que é a base menor do trapézio. Então eu tenho a largura aqui na superfície, a largura no fundo, aí eu preciso medir a altura. E aí eu meço a altura em diferentes pontos aqui e tiro a média. Aí eu vou ter essa altura aqui. E aí eu tenho que a área do trapézio, eu tenho que calcular primeiro essa área desse trapézio aqui. A área desse trapézio vai ser igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Usando valores aqui hipotéticos, né, só para a gente ter um resultado, eu tenho um valor aqui de 30 metros, para a base maior, mais 15 metros para a base menor, e aí vai dar 45 metros, vezes a altura aqui, um valor que eu utilizei aqui, 2 metros, vezes 2 metros, 45 vezes 2 dá 90, dividido por 2 dá 45. A área, a gente sabe que ela é medida em metros quadrados. Então, eu tenho que a área desse trapézio aqui, a área da seção desse rio, desse córrego, tá? Desse leito de água, dessa fonte hídrica, ela é 45 metros quadrados. Agora, eu vou para o segundo passo, que é determinar a velocidade desse rio. Como que eu determino a velocidade desse rio? Eu tenho que medir uma determinada distância aqui ao longo desse rio. Aí você pode adotar um número redondo aí. Adote um valor fácil aí para você medir. Tem que pegar uma área do rio aqui que seja reta, tá bom? Para você conseguir medir em linha reta aqui, para você poder fazer o próximo passo. E utiliza uma garrafa com 1/3 dessa garrafa cheio de água. Esse método é utilizado, chamado de método do flutuador. Você vai utilizar essa garrafa, você vai ver, vai jogar essa garrafa aqui num ponto e vai medir o ponto, a distância que essa garrafa vai percorrer e o tempo até ela chegar. Então, você tendo a distância aqui e o tempo que essa garrafa levou para percorrer, você pode fazer isso umas 3 vezes para poder tirar a média, tá? Você consegue determinar aproximadamente a velocidade da água aqui dentro desse rio. E aí, a velocidade, ela é uma distância por tempo. Então, você tem distância dividido por tempo, tá? Então, você tem uma certa distância aqui que você mediu e você marcou o tempo no relógio que essa garrafa levou para percorrer essa distância que você pré-estabeleceu. Então, usando valores aqui novamente hipotéticos, eu tenho que a velocidade da água no rio, eu adotei aqui uma distância de 30 metros, como se eu tivesse medido aqui 30 metros, a garrafa levou 10 segundos para poder percorrer esses 30 metros. Então, eu tenho que a velocidade aqui é 30 metros em 10 segundos. Então, eu tenho que a velocidade é 3 metros por segundo. 30 dividido por 10. 3 metros por segundo. Sabendo a área e a velocidade, eu consigo determinar a vazão. Simplesmente multiplicando o valor da área pelo valor da velocidade da água. Então, eu tenho que a vazão vai ser igual aos meus 45 metros quadrados vezes os 3 metros por segundo. Aí, o que eu tenho? Metro quadrado multiplicado por metro, eu tenho metro cúbico. E aí eu tenho os valores aqui de 45 metros vezes 3 metros. Tá até errado a continha aqui. Né? Vai dar 90 a 135. Vai dar 135 metros cúbicos por segundo. 135 metros cúbicos por segundo. E aí eu continuei no mesmo raciocínio aqui e coloquei errado. Então, na verdade, vai dar 135 mil litros de água por segundo nesse rio aqui. Tá joia? Pessoal, desculpa pelo erro aqui, né? Só consegui ver agora aqui na apresentação. Tá bom? Então, determinando a vazão do rio, você consegue dimensionar a sua estrutura em função do seu potencial hídrico ali.
e aí você vai saber se, é, se em determinadas situações extremas você vai ter água disponível para poder utilizar dentro da sua aquicultura ali, nos diversos processos ali em que que você faz necessário o uso da água ali. As estruturas adjacentes, a principal delas é o monge, que é por onde se drena a água, tá bom? Eu quando estava estudando, eu custei a entender o que era esse monge. O monge nada mais é que uma estrutura de alvenaria que se utiliza para drenar a água, para poder fazer. A principal função dele não é drenar a água, na verdade. A principal função dele é regular o nível da água no viveiro, né? E aí, né, consequentemente, drenando a água do viveiro. Aqui a gente tem uma foto vista por cima de um monge, é um monge de placas, né? Tem as placas aqui de madeira. Essas placas vão sendo colocadas aqui e vão fechando a passagem da água. A água está aqui dentro do viveiro, ela entra por um tubo aqui por baixo, e aí quando você coloca, ela entra por baixo, e aí se você deixar sem as placas, ela passa direto e vai embora. À medida que você coloca as placas aqui, você vai trancando, então você vai aumentando o nível do viveiro. Então a água vem subindo, subindo, subindo até transbordar, como é o caso que está acontecendo aqui, ela transborda e passa para cá. Na última, né, na verdade, aqui na última tábua em cima, você coloca uma tela. Quando você não colocou a tela lá dentro do viveiro para poder evitar que os alevinos, seus peixes, entrem pelo cano, literalmente, né? Então você coloca uma tela aqui para evitar que os peixes fujam. Aqui já é uma vista de um monge que fica dentro de um viveiro. Então, né, nesse caso aqui, é colocado uma tela na primeira parte aqui e coloca-se as placas, vai colocando as placas até em cima. A água então ela entra por baixo aqui na tela e aí tem que colocar uma outra camada de placas aqui do outro lado. Note que tem mais rasgos aqui para poder estar encaixando as tábuas. E aí essa outra camada de placas aqui é que faz o nível da água. E aí ó, a estrutura de drenagem é feita por manilhas que vai levar a água embora. Essas manilhas aqui elas têm que ser superdimensionadas para evitar o entupimento dessas estruturas. Eu, particularmente, pessoal, não gosto de monge construído dentro do viveiro. Eu vou mostrar para vocês agora no desenho esquemático que vai ver a seguir. Monge feito do lado de fora do viveiro. Eu prefiro que a tubulação, um tubo, fique dentro do viveiro e destine a água para dentro do monge, fique fora do viveiro, construído no talude, monge construído no talude, e aí o monge no talude ele não ocupa espaço de área dentro do viveiro. Isso aqui dificulta a passagem da rede, tá? Quando ele é feito dentro do viveiro aqui, ó. Então a rede, para passar a rede aqui, você tem que ficar contornando aqui o monge. Então não é legal fazer monge dentro do viveiro. Coloque a tubulação de drenagem dentro do viveiro e faça o monge do lado de fora do viveiro. Como que isso pode ser feito? Aqui, ó, no desenho esquemático, ó, o monge, um corte, monge dentro do viveiro. Aqui está o talude, ó, talude, a água, o monge está dentro do viveiro. Então ele está ocupando aqui um espaço aqui. Quando você vai passar a rede, você tem que ficar contornando o viveiro, contornando o monge, e o monge ocupa aqui uma área que poderia estar sendo ocupada por peixes. Você diminui aí pelo menos 1 metro quadrado aí, de área alagada. Então aqui, ó, como funciona. O monge ele é feito, né, ele pode ser feito de concreto armado, também pode ser feito, que é mais comum de fazer de bloco. Só que tem um detalhe, tem que ser bloco cheio, bloco cheio de concreto, não pode ser bloco vazio. Se for bloco vazio, rapidamente ele se deteriora, ele não aguenta a pressão da água aqui, ele estoura e quebra. Tem que ser bloco cheio de concreto e a cada 50 centímetros, 60 centímetros, colocar viga de concreto, senão ele não aguenta. Outra questão também é você utilizar no preparo dessa massa elementos químicos, produtos químicos, né, que são vendidos em materiais de construção, que evitam que a água ela penetre no concreto. Eles são chamados de hidrorrepelentes, tá bom? Pode ser utilizado nessas estruturas aí, mas o ideal é que isso não fique aqui dentro da água, que esse monge fique lá no talude. Apenas esse cano que está aqui, ó, ele destinaria a água lá para o monge,
né? Ele ficaria mais ou menos aqui nessa estrutura que ele destinaria água lá para o monge, e lá no monge dá o nível da água. Então a água ela entra por aqui e aqui ela encontra uma barreira de placas, né? À medida que você vai removendo essas placas, vai baixando o nível da água. Eu não gosto dessa estrutura. Eu vi muito dessas estruturas aqui em Minas, com placa. Eu vi no Paraná também. O bom de ser feito, pessoal, para isso aqui funcionar legal, é você colocar canos aqui, fazer isso aqui de alvenaria também, faz isso aqui também de alvenaria, também de bloco, e aí você coloca cano aqui, e aqui você coloca aqueles tampão com rosca, e aí fica mais fácil. Quando você quer fazer o nível da água baixar, você coloca pelo menos em 3 diferentes alturas aqui, né, no nível máximo, no nível intermediário, e o último nível aqui, canos com o tampão do lado de cá. Quando você quer baixar, você tira o tampão, ele dá o nível da água aqui, a água vai embora. E não essa questão de ficar colocando placas de madeira aqui. Essas placas de madeira não são muito eficientes, são difíceis de tirar quando ela agarra aqui, tá bom? Então o melhor mesmo é utilizar os canos aqui. Substitui as placas de madeira por alvenaria e coloca canos aqui para poder fazer o nível. Na foto seguinte aqui é um exemplo de um monge que não está dentro do viveiro, ele está fora do viveiro. A água vem de dentro do viveiro, entra aqui dentro do monge, e aí aqui dentro do monge ela passa por cima, ela dá o nível aqui e vai embora. Esse tipo de monge aqui é um monge de comporta, tá? Então tem um cilindro aqui em cima aqui que você gira, e aí ele abre aqui embaixo para poder a água ir embora quando quer fazer a drenagem total do viveiro. Quando não quer, fecha e a água transborda por cima do monge aqui e vai embora. Da mesma forma é feita quando o monge fica dentro do viveiro. Mas se pode ser feito fora do viveiro, para que eu vou fazer dentro do viveiro para ocupar espaço? O ideal mesmo é colocar já fora do viveiro. Outra estrutura adjacente aí, né, auxiliar, é a caixa de coleta. A caixa de coleta não, a caixa de inspeção. Lembra que eu falei que a drenagem, quando é feita por tubos, esses tubos vão ser tampados? Imagina se entope. Como é que você vai fazer para saber onde está entupido? Vamos supor que tem uma tubulação aqui por baixo dessa terra aqui, que vai até o final. E entope aqui no meio. Como é que você vai saber onde está entupido? Então, tem que sair escavando tudo. Então, de tempos em tempos aqui, de distância em distância aqui, você coloca uma caixa de inspeção, que é para você dar manutenção, para você olhar como que está a estrutura de drenagem ali, tá joia? Então, ao longo aqui do talude aqui, você vai colocando caixas de inspeção. E também nos viveiros você pode utilizar, né, deve utilizar, fazer caixa de coleta. O que é a caixa de coleta? É uma caixa na parte mais funda do viveiro aqui, na parte da drenagem do viveiro. Ela pode ser feita de alvenaria e dentro dela você coloca os tubos para poder fazer a drenagem, que vai jogar lá dentro do monge. Ou ela pode ser feita na própria terra aqui, simplesmente escavando um pouco mais aqui, deixando essa parte aqui mais funda em relação a outra parte do viveiro. Por que é chamada caixa de coleta? Quando você drenar toda a água do viveiro, aqui nesse local ainda vai ter mas como é um pouco mais baixo, ainda vai ficar empoçada a água ali. E ali se concentram os peixes, vão se concentrar os peixes. Fica mais fácil você fazer a captura quando você deixa a caixa de coleta. Então a caixa de coleta serve para isso, é uma parte mais funda no viveiro que serve para você coletar os animais com mais facilidade. Também pode ser feita a caixa de coleta do lado de fora do viveiro. Você drena totalmente a água, essa água é drenada para dentro de uma caixa, e lá naquela caixa os peixes ficam presos lá dentro daquela caixa, e aí você faz a despesca lá dentro da caixa de coleta feita do lado de fora. Só que a caixa de coleta, por ela ser muito grande, ela vai ocupar um espaço muito grande lá fora. Isso normalmente é feito, essa caixa de coleta do lado de fora, quando os viveiros são muito grandes aí, e aí para facilitar a despesca eles fazem uma caixa de coleta para cada viveiro, e aí fazem a despesca sempre assim, drenando toda a água do viveiro, então os peixes não têm para onde ir, eles vão entrando pelo cano e vão lá para a caixa de coleta, onde eles são capturados e levados para abate. Em avicultura, em reprodução, em propagação, é extremamente importante você lançar a mão de um reservatório de água. Não depender apenas da fonte natural que você tem. Tenha sempre um reservatório. Não precisa ser recoberto de
de lona, igual está esse aqui, ele só precisa ser dimensionado para a sua quantidade total de água que você vai gastar no seu período de reprodução. Ou seja, se acabar toda a água externa, você não pode ficar sem água na sua propriedade. Você tem que ter um reservatório que com ele você consiga dar conta de fazer toda a sua reprodução no laboratório. Joia? E você vai dimensionar esse laboratório, sempre esse reservatório como? Sempre bem mais fundo do que os viveiros. Você vai levar bem o talude dele aqui para ele caber bastante água e para ele poder ficar no nível de água acima dos demais, acima do nível de água do seu laboratório, para a água do reservatório e para os demais viveiros ou para o laboratório por gravidade, simplesmente por diferença de nível. E aí, um pulo do gato que vai ajudar bastante vocês aí é vocês, quando forem a água que você for retirar desse reservatório e levar para o laboratório, além de colocar uma tela na boca do cano aqui, utiliza essa estrutura aqui sendo um cotovelo móvel. O que é um cotovelo móvel? Se você deixar esse cano aqui fixo, você vai pegar água em apenas um nível aqui do reservatório. Se você deixar ele móvel, você consegue virar esse cotovelo aqui e pegar ou água da superfície, ou água do meio, ou água do fundo. Isso é bem legal, porque a água ela tem uma estratificação térmica. E aí, quando você pega a água da superfície, você pega uma água de melhor qualidade e uma água mais quente, não sendo necessário o aquecimento da água lá no laboratório. Por quê? Porque você já tem uma água mais quente. E também você pode fazer o seguinte, você pode colocar uma tubulação pegando a água da superfície e uma tubulação pegando a água mais do fundo. Mas, professor, você vai pegar a água do fundo para colocar no laboratório? Sim, esse é um tanque reservatório. Ele não está povoado aqui com peixes que vão diminuir a oxigenação dessa água aqui. Além disso, você pode colocar aqui aerador para poder fazer a aeração desse reservatório. Mas o que eu quero com 2 níveis de água? Pegar água quente e água fria. E aí eu levo 2 tubulações para o laboratório, eu consigo lá no laboratório misturar essa água e ter uma variação na temperatura, uma faixa de temperatura para eu trabalhar. Eu não fico dependendo da temperatura da água esquentar ou eu esquentar artificialmente essa água. Eu já tenho uma água quente que eu peguei da superfície e uma água fria que eu peguei do fundo. É só misturar e eu tenho a água na temperatura ali numa faixa que eu desejar. Ou deixa o cano aqui e você inclina ele aqui até dar a temperatura que você precisa. Certo? Quando você faz esse reservatório aqui, pessoal, não coloca peixe aqui. Mas vai ter peixe aqui. Por quê? Qual peixe que é recomendado para colocar aqui? Você vai colocar um peixe. Não considera a densidade de estocagem, não considera o tamanho do peixe. Você vai colocar sempre um peixe até ele atingir a fase adulta. Ele pode ficar aqui para cada 20 até 40 metros quadrados. Qual peixe que você vai colocar? Você vai colocar carpa prateada e vai colocar carpa cabeça grande. Para que esses 2 peixes? Carpa prateada, ela só come fitoplâncton. Então, se tiver proliferação de microalgas aqui, a carpa prateada vai devorar tudo. E aí ela vai deixar essa água mais limpa. E a carpa cabeça grande só come zooplâncton. Então, o zooplâncton que proliferar aqui, principalmente copépodo, que copépodo pode ser predador de larva dentro do laboratório, então não pode proliferar copépodo aqui, não pode proliferar insetos aqui para poder ir para o laboratório. Então, esses peixes vão ajudar a manter a qualidade dessa água ideal para você utilizar no laboratório. Claro que você vai filtrar essa água aqui por tela antes de mandar para o laboratório. Joia? Mas, utilizando esses peixes, um peixe para 40 metros quadrados, para 20, 40 metros quadrados, dependendo do tamanho do peixe muito grande, você utiliza um peixe para 40 metros quadrados, peixes muito menores, você pode utilizar um peixe para cada 20 metros quadrados. Você vai ter essa água aqui numa qualidade muito boa. Além disso, você pode colocar na mesma proporção, tá? Sempre um peixe para cada 20, 40 metros quadrados. Carpa capim, para comer o capim da lateral aqui, que vai invadindo o viveiro, então você não vai gastar com manutenção. E você tem que colocar peixe carnívoro. Peixe carnívoro para quê? Para ele criar e a larvinha dele entrar dentro do cano aqui, lá dentro do laboratório, comer todas as larvas lá dentro da incubadora? Não. Peixe carnívoro que não vai se reproduzir sozinho aqui dentro desse tanque aqui, desse tanque de reservatório. Você vai colocar, você não pode colocar traíra, a traíra vai reproduzir. Joyce não vai colocar tucunaré vai reproduzir. Você pode colocar o quê? Pirarucu, você pode colocar. Que
ele não vai se reproduzir desde que você não coloque casal, tá joia? Não coloca casal. Se você colocar casal, ele vai casalar e vai reproduzir, certo? Você pode colocar dourado. Você pode colocar dourado aqui, que ele não vai reproduzir aqui. E aí ele vai controlar aqueles peixes que vêm por ovo, ou vem na água de abastecimento, ou vem no pé de outras espécies. Então, esses peixes carnívoros servem para poder controlar essas outras espécies aí. Tá joia? Pintado, você pode colocar caixara, certo? E aí, você não vai ter problema com a água do reservatório para se utilizar no laboratório. E você também vai ter que lançar mão de um tratamento da água residuária. Toda a água residuária você vai ter que mandar. Normalmente se utiliza são lagoas de estabilização. Essas lagoas de estabilização, elas normalmente são alocadas na parte mais baixa da propriedade para a água descer para lá por gravidade. A dimensão dessas lagoas normalmente se utiliza 10 a 20% da sua área alagada, certo? Mas isso não é uma regra. O importante é que a água ela tenha um tempo de residência dentro dessa lagoa. E aí, o importante é que essa água ela permaneça por um determinado tempo dentro dessa lagoa antes de ser lançada no efluente. E isso aí você vai determinar de acordo com a experiência que você vai ter aí. Você vai determinar o tempo de residência que essa água vai ficar aqui para ela atingir uma qualidade ideal para poder ser lançada novamente no efluente ou até mesmo para poder ser reutilizada. Então é isso aí. Na próxima aula, então, a gente vai ver bombas hidráulicas e sistemas de aeração destinados para propagação. Muito obrigado, então. Até a próxima aula.